ir muito mais longe. Muito mais longe. Vamos lá, vamos aproveitar, vamos falar um pouquinho do Somiro agora, né? Você falou que seu pai não era da igreja, tá, e tudo mais, mas assim, coincidentemente, todas as vezes que eu venho pra Capela de Franca, né, onde nós estamos fazendo essa transmissão, eu chego aqui na capela, tá o Somiro ali, sentado no carro, pronto pra levar a família, né? Isso. E, pelo que parece, ele não veio buscar a família. Não. Como no passado, né? Como no passado. Conta aí, como é que foi a conversão do Somiro? Como é que foi... eu sei que eu vou voltar no assunto da conversão, mas é que você falou dele, você falou que mesmo sem estudo, ele deu a importância do estudo, falou da importância do estudo pra você. Então, conta, como é que foi essa conversão do Somiro? Então, foi quando eu fui pra missão, né? Então, a Jennifer, né, foi uma pessoa que ajudou bastante ele a se converter no evangelho. Então, acho que ele já conheceu muitos missionários, muito, porque minha mãe é muito antiga no evangelho. Então, e alguns missionários já chegaram próximo ali, né, de ajudar. Só que não era o objetivo de... Ele poderia até ter sido batizado antes, mas não por ele, pela amizade com os missionários, etc. Mas com a minha esposa, ela conseguiu, né, quando a gente começou a namorar e tal, ela começou a ajudá-lo, né, a conhecer o evangelho de uma maneira muito mais bruta, tipo, porque às vezes as pessoas tinham medo de perguntar tal. Não, ela já, na lata. Já é direto no assunto. Primeiro, por quê, tal. Isso, acho que, creio, né, que despertou nele, né, um desejo de conhecer o evangelho, porque existiam muitas bênçãos, a gente era muito abençoado, e a gente poderia ser muito mais abençoado, certo? Por causa do evangelho, de viver o evangelho em família, ali nesse núcleo. Então, minha esposa ajudou bastante nesse processo de conversão. Fui para missão, eu lembro que quando eu completei 1 ano de missão, meu pai já tinha se batizado, isso mesmo. E eu fiquei muito feliz, porque quando eu comecei a missão, eu falei, Pai Celestial, me ajuda, né, para que meu pai se batize. Esse era um dos focos da minha missão, como se eu tentasse barganhar com Deus. Falei, então eu vou servir dignamente, certinho, você ajuda meu pai a se converter no evangelho. E, novamente, né, essa obra não era minha. Eu não estava ali para barganhar, estava para servir. Certo. Isso fez com que eu pudesse me sacrificar de verdade, mas com a verdadeira intenção de não pelo meu pai, não, por Cristo. Entende? E isso fez toda a diferença. Tanto em casa, que eu não estava, as pessoas, meu pai aprendendo o evangelho, e eu servindo a outras pessoas para que, dessa maneira, o Senhor pudesse abençoar a vida da minha família. E isso aconteceu. Então, meu pai se batizou, e eu, inclusive, eu me recordo, né, que minha mãe ficou preocupada, porque, como ele já tinha 1 ano, né, ele se batizou no começo da minha missão ali, né, no princípio. Eu fiz 1 ano de missão, e aí meu pai já tinha 1 ano de membro, e minha mãe estava preocupada com a questão do selamento, que é a parte mais importante que a gente leva para nossa vida, né? Sim. E se deveria esperar. E eu falei que não, que isso não seria algo correto, porque é algo que ela e o marido dela no caso ela e mais que ele, né, desejavam, né? E que era o momento deles. E aí eles se selaram. E foi uma experiência muito boa. Por mais que eu não estivesse aqui, né, foi uma experiência incrível. Eu senti muito feliz por isso, entende? Então, seus pais se selaram quando você ainda estava na missão? Isso mesmo. Isso mesmo. Tá, mas peraí, vamos lá. Você tava a Jennifer, então, ela voltou na missão antes de você? Sim. Uhum. Na verdade, a gente tem uma janela de tempo de quase de 3 a 4 anos entre eu e a Jennifer, porque eu fui à missão, ela ficou, depois eu voltei e ela já estava na missão. Entende? Então, peraí, então a Jennifer, ela fez um trabalho de ajudar o seu pai a se converter antes dela ter se vindo na missão. Isso mesmo. Porque na minha cabeça estava assim, a Jennifer voltou da missão com aquele espírito missionário e falou assim, agora eu vou bater meu sogro. Não foi isso? Não, pelo contrário. Então, não. Ou seja, a Jennifer já era missionária antes de sair pra missão. Isso mesmo. Eu acho que o primeiro conversa. O primeiro que ela batizou foi o sogro dela. Então foi muito bom. E aí, depois, né, dessa experiência, eles se selaram. E aí, quando eu voltei, a gente selou os filhos aos pais. Pronto. Rapaz! Jennifer, você realmente fez um bom trabalho, Jennifer. Né? Cuidou do sogro, né? Antes mesmo dele ser o seu sogro, né? De ter casado aí. Que legal. Puxa vida. Nossa. A Jennifer tá mandando mensagem aqui, hein? Aí eu lembro do dia, né? A Maria ia lá na casa e não podia entrar no templo conversando sobre as coisas menores para receber as coisas maiores, né? Foi o casamento da minha irmã que ela tá falando. Que entra no templo, então ficou pro lado de fora, né? Então foi um dia que a conversa da Jennifer foi pesada. Sim, foi pesada, porque é um lugar que ele não podia entrar. Mas não porque ele era uma pessoa ruim, não. Porque ele não tinha uma recomendação do Senhor para estar na casa dele.
Nossa, e a Márcia tá dizendo assim que foi o batismo mais incrível Sim. que ela já viu. Porque minha mãe era membro da igreja há muito tempo. Então, a gente tá falando do Olívio, né? Uhum. Presente ali na época em si. E as pessoas conheciam meu pai. Meu pai, tipo, levava a gente na capela, etc. Então, ele era conhecido pelas pessoas. Então, foi um batismo bastante grande, sim, em quantidade de pessoas, por causa do tempo que levou. Se você gostou, deixe seu like, comente e compartilhe. E não esqueça de inscrever-se em nosso canal.